Que essa seja uma noite edificante para todos nós. A gente vai fazer a leitura do texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós faremos a leitura de todo o capítulo do primeiro livro dos Reis, o capítulo 19. Nós faremos a leitura desse texto e, em seguida, nós então teremos um tempo de oração, tempo em que nós pediremos a Deus por instrução, para que Deus fale ao nosso coração, a partir dessa leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A nossa leitura se dá em um texto que, para aqueles que já têm uma caminhada na igreja, têm um conhecimento a respeito desse profeta, o profeta Elias. Um profeta muito conhecido pela igreja, pelo povo de Deus, um homem experimentado na graça, um homem experimentado nas provações, e a gente vai fazer a leitura da vida deste profeta no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós então faremos a leitura e depois nos colocaremos em oração diante do Senhor. Do primeiro versículo nós leremos até o versículo 18 do texto sagrado. Está escrito, palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levante-se e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor,
Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e queira pedir a Deus graça para discernir esse texto. Deus Pai, que em nome de Jesus, por teu favor, por tua graça bendita, nos seja concedido o benefício de ouvir a tua voz a partir da leitura desse texto, de maneira a discernir as coisas que o Senhor tem para cada um de nós, que isso nos seja permitido pelo Senhor nessa noite. Te peço isso, Deus Pai, junto dessa congregação, desse povo reunido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos no domingo passado uma série de mensagens chamada No Deserto. Essa série de mensagens, ela pretende apresentar o deserto como um meio usado por Deus para ensinar o seu povo. O deserto é para Deus como que uma escola onde Ele envia os seus filhos, para onde Ele encaminha os seus filhos com a finalidade de ensiná-los, corrigi-los, admoestá-los, forjar-lhes o caráter. Deus assim faz com o seu povo. E nós vimos no domingo passado que o deserto, ele amadurece o relacionamento de quem está na aliança com Deus. Nós ouvimos no domingo passado o que Deus faz ao seu povo com a finalidade de fazer com que o relacionamento de Deus com o seu povo com o seu Deus, seja amadurecido. Então, a partir dessa série de mensagens, a gente quer olhar para o deserto como um meio usado por Deus para nos ensinar. E nós vimos no domingo passado que o povo de Israel é o povo que está aliançado com Deus. E dentro dessa aliança com Deus, Deus leva para o deserto, prepara esse povo no deserto para então levar esse povo de fato para a terra prometida. E é neste contexto que a gente vai ver que após o povo de Israel entrar na terra prometida, o povo se corrompeu, se tornou mau. E a cada geração que passava, a cada geração se tornava pior a história de Israel, depois de ter entrado na terra prometida. E então o Senhor Deus, Ele levanta, suscita um profeta com a finalidade de testemunhar contra o povo. Deixe-me fazer um parêntese aqui. Só existe profeta por causa do pecado. Só existe profecia por causa do pecado. Gênesis 3:15, nós temos uma profecia de Deus, de que Deus traria juízo, esmagando a cabeça da serpente. Quando é que a profecia surge? Depois do pecado. Deus se manifesta com profecias a fim de manifestar, de tornar conhecido o juízo vindouro. Então, quando você lê os livros da Bíblia, você tem livros que são chamados o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois você tem uma série de livros que são chamados históricos.
Depois desses, nós temos os livros proféticos, ou seja, livros dos profetas, aqueles que foram levantados para quê? Para cantar na igreja. Eles foram levantados para fazer qualquer tipo de atividade, envolver-se com o ativismo da igreja? Não. Eles foram levantados para testemunhar, para pregar a palavra contra um povo em pecado. E é justamente nesse contexto da história que nós estamos fazendo a leitura do livro de Reis, onde um profeta é levantado para profetizar contra um povo em pecado, contra o povo de Israel. É neste momento da história que nós nos encontramos. Quase 60 anos após a morte de Salomão, tendo o reino de Israel, o reino que Deus ajuntou, as 12 tribos, agora se dividido, já não são mais 12 tribos, são 2 tribos que se dividiram. Na verdade, das 12 nós temos 2 tribos para o sul, as outras 10 para o norte, e nós temos agora uma divisão dentro do povo de Israel. E ao longo de 60 anos, até o presente contexto que nós estamos lendo, pelo menos 7 reis passaram por Israel, cada um pior do que o outro. Agora a gente se encontra no contexto em que Acabe, o 7º desses reis, reinava sobre Israel. Perverso. Como nós vimos no relato do texto bíblico, matou os profetas, derrubou os altares do Senhor, fez o que era mal perante os olhos de Deus. E aí então surge o profeta para pregar contra essa condição da história de Israel. E a história do profeta que é levantado por Deus, que nós acabamos de fazer a leitura no capítulo 19, Elias, ela se inicia no capítulo 17. E a gente vai ter até o final do primeiro livro dos reis e o começo do segundo livro dos reis, esse profeta dentro da história. Ele é alguém, portanto, muito conhecido na história de Israel. Elias está entre os grandes homens da história de Israel, daqueles que fez coisas maravilhosas e preciosas amando do Senhor. Veja algumas coisas que eu vou fazer menção aqui a partir do capítulo 17. O primeiro versículo vai dizer que Elias orou e não choveu por 3 anos. Como diz a nossa irmã Kátia, pode largar. O homem orou e por 3 anos não choveu. Isto por quê, meus irmãos? Porque ele era poderoso? Não. Porque o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 12, o Senhor Deus havia prometido que se o povo de Israel endurecesse o seu coração, se afastasse do Senhor, o Senhor Deus traria tempos de seca, traria prejuízos para a nação de Israel, o sofrimento como uma maldição bateria à porta. E o que o profeta está vendo? Um povo em pecado. O que a palavra de Deus diz? Que haveria tempos de seca. E por que ele ora? Ele ora com base no que está escrito. Não que ele fosse um homem poderoso, mas que ele era um homem consagrado ao que está escrito. Um homem que ora de acordo com a palavra e não com sua própria vontade. Um homem capaz de discernir o seu contexto à luz do que está escrito e fazendo a leitura da Bíblia ou da palavra de Deus e a leitura do seu contexto, ele se coloca diante de Deus em oração e o Senhor o ouve. Então a gente tem um período de 3 anos de seca. Os versículos 5 a 6 vão mostrar para nós que esse servo de Deus, ele então também vai ser afetado por esse período de seca. E ele precisa fugir para uma região desértica, onde ali ele vai ser alimentado por corvos. Amando de Deus. Deus ordena que corvos levem alimento para Elias.
por causa da condição da seca, Elias vai tomar água de um riacho, ali naquela região, o rio Querite. E é ali que ele vai beber a água até aquele riacho se secar. Depois disso, os versículos 14 e 15 vão mostrar para a gente Elias sendo alimentado por uma viúva, que pouco tinha dentro de casa para alimentar os seus próprios filhos. Mais adiante, essa história se torna dramática, porque o filho da viúva morre, e então Elias vai clamar a Deus, e Deus ressuscita o menino dentre os mortos. Elias, meus irmãos. Elias, um homem de Deus. O capítulo 18 vai mostrar para nós que Elias, então, amando do Senhor, manda que todos os profetas de Baal que estavam em Israel, mais de 800 profetas, se reunissem diante dele para que eles fizessem prova sobre quem é Deus, se Baal é Deus ou se o Deus, Criador dos céus e da terra, era o verdadeiro Deus. Ali aparecem então 450 profetas, a gente vai ver isso ali no texto. E esses 450 profetas vão lutar, vão se cortar, vão invocar o nome de Baal e nada acontece. Quando então Elias, o versículo 38, ele invoca o nome do Senhor e Deus derrama fogo sobre aquele altar, e o povo que estava ali gritava e dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o Deus dos exércitos. Depois desse período de seca e de todos esses sinais, Elias ora novamente, e Deus traz chuva. Um homem que, ao lado de Moisés, estimado como um profeta, era alguém que era experimentado no poder de Deus. Elias, certamente, um homem experimentado no poder de Deus. Assim como a gente vê Moisés, com tantos sinais e prodígios, Elias é um homem que se manifesta dessa forma. Diante desse cenário contextual que nós temos aqui, eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre o tema: no deserto é que se conhece a graça de Deus. No deserto é que nós conhecemos o favor de Deus. Elias, alguém como nós vimos, experimentado no poder de Deus. Mas é no deserto que nós conhecemos o favor, a graça de Deus. E a gente vai ver isso a partir desse capítulo 19, da leitura que nós fizemos a respeito do profeta Elias. Então, no deserto que se conhece a graça de Deus, porque em primeiro lugar, nós descobrimos a nossa natureza no deserto. E Elias, no deserto, ele vai ter o conhecimento da sua própria natureza. Nós vamos conhecer mais a natureza desse profeta, porque a Bíblia mostra para a gente o capítulo 19. De modo contrário, nós teríamos um super-herói. Podia entrar para a Marvel. Se o capítulo 19 não aparecesse no texto, nós não conheceríamos a natureza humana de Elias. Diríamos que Elias é igual a Jesus. Se o capítulo 19 do texto não mostrasse para nós esse homem rumo ao deserto, nós não conheceríamos a natureza deste homem, do homem Elias. Homem com a natureza igual a minha e a sua. Nós descobrimos a nossa natureza quando nós, por exemplo, na leitura do versículo 3, vimos Elias temendo homens. Temendo Elias, Jezabel, a ameaça feita por Jezabel, ele se levanta para o quê?
para salvar a sua vida. Lembre da circunstância, gente. Um profeta, ele é levantado para o quê? Para pregar contra o pecado. Para anunciar o juízo. É o que a gente tem nas Escrituras. Como eu fiz menção de Gênesis 3:15, a gente tem, por exemplo, a menção de Mateus 24. Jesus não faz nenhuma profecia até o momento em que os líderes de Israel se colocam de maneira pública, negando-o como Messias. A partir daquele momento, a gente tem o capítulo 24 de Mateus, as profecias de Jesus contra aqueles que negam Ele como Senhor e Salvador. Um profeta, ele é levantado sobre essas circunstâncias para anunciar o juízo de Deus. E considere, então, o propósito de Elias. Ele deveria estar diante de Jezabel, pondo o dedo na cara dela, como ele fez com Acabe, e dizendo a ela o que aconteceria à casa de Acabe. Mas ele tem medo e então ele foge. A natureza de Elias mostra para a gente essa falha na missão que Elias tinha da parte de Deus. Elias tinha um propósito, a missão de anunciar o juízo de Deus à casa de Acabe. Mas quando então uma mulher aparece e diz a ele aquelas ameaças, ele foge. Por que ele fugiu? O texto mostra para a gente, ele teve medo. Por que ele sentiu medo? Nós poderíamos fazer essa pergunta. E aí a gente pudesse pensar o seguinte: talvez Elias tenha colocado os olhos sobre as circunstâncias. Jezabel, afinal, era uma sanguinária. O capítulo 18, versículo 13, diz que Jezabel havia mandado matar todos os profetas de Israel. Uma mulher acostumada a derramar sangue. Elias, esse homem acostumado a ver tantos sinais, um homem experimentado no poder de Deus, parece ter colocado os olhos sobre as circunstâncias, sobre a ameaça dos homens. Parece ter dado ouvido ao que o homem poderia fazer à sua carne. Se nós lembrarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo 28, o Senhor Jesus vai dizer nesta passagem que nós não devemos temer aquele que pode fazer mal ao corpo, mas aquele que tem poder para lançar o nosso corpo e a nossa alma no inferno. Parece que o profeta de Israel temeu por ter olhado para as circunstâncias, ter olhado para o seu redor, o que estava ao seu redor acontecendo. Meus irmãos, essa é uma possibilidade de que o seu medo tenha sido por ele olhar para as circunstâncias. Ele viu que Jezabel era uma assassina. Ele viu, ele tomou conhecimento do mal que ela havia feito. E temeu, portanto. É verdade o que Jezabel fez. Mas aqui parece um temor neste homem por causa das circunstâncias em que ele estava inserido. Mais ainda, a gente pode considerar, capítulo 19, os versículos 4 e 10, que talvez Elias fosse alguém que tivesse um conceito demasiado de si mesmo. Alguém que achava que ele era além, pensasse mais sobre si mesmo. Considera o que a gente tem no versículo 4 e no versículo 10. No versículo 4, na parte final, ele faz a seguinte oração: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele está aqui fazendo uma comparação, o que é natural de quem faz juízo. A pessoa que compara uma com a outra,
ela naturalmente está sempre colocando-se ou acima ou abaixo de outras pessoas. Isso tem a ver com o ego, que o apóstolo Paulo vai ensinar na primeira carta aos Coríntios, sobre o homem que faz juízo. E talvez você possa também ser alguém assim, que ora se julga maior do que alguém, porque tem qualidades, porque tem habilidades maiores do que alguém. Ora, pode ser que você se julgue menor, porque chega alguém com mais qualidades do que você, alguém que surge com mais habilidades do que você, e aí você fica com a sua autoestima assim, ó, baixa, alta, porque olha para as pessoas que estão ao seu redor e faz juízo. Eu sou melhor do que essa, mas essa é melhor do que eu. Enquanto eu sou melhor do que essa, eu estou bem, eu me sinto por cima. Mas quando eu olho e vejo um irmão, eu invejo, eu me sinto mal. Essa natureza do ego que nós temos mostra a nossa fraqueza, as nossas oscilações. Isso tem a ver com alguém que não tem a sua identidade firmada, que precisa se justificar, de se afirmar em relação aos outros, porque não conhece, não sabe a sua própria identidade. Pode ser que Elias tivesse um conceito demasiado de si. Além disso, a gente vai ver no texto que parece haver em Elias uma decepção com a ausência de resultados, decepção com a ausência de frutos. Os versículos 10 e 14 mostram isso para a gente. Se você vê a resposta de Elias diante de Deus, o versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor. Olha o que eu tenho feito. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei aqui. E agora procuram tirar a minha vida. O versículo 14, ele responde exatamente igual. Parece que Elias está frustrado, decepcionado, porque depois de ele ter feito tudo o que ele fez, talvez ele esperasse que agora fosse a hora de estourar o champanhe. Agora é a hora de descansar. Depois de eu ter feito tudo isso, orei para não chover, não choveu. Fui alimentado por corvos, tomei água de um riacho, fui alimentado por uma viúva, orei pelo filho dela que havia morrido, ele ressuscitou. Eu orei ao Senhor, o Senhor fez derramar fogo dos céus, eu matei 450 profetas ao fio de espada. Agora é a hora do lazer. Agora é a hora da colheita. Isso na concepção dele. Pô, Senhor, depois de tudo isso ainda estão tentando me matar? A gente tem uma turma aqui que é infiel. A gente tem uma turma aqui que não invoca o teu santo nome. Eu permaneci aqui fiel. E ainda estão tentando tirar a minha vida. É só isso que me resta? Parece que essas coisas estão passando pelo Elias, pela cabeça do Elias. E essa é a nossa natureza, gente. Na leitura da carta de Tiago, Tiago vai dizer, o capítulo 5, que Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Nós somos sujeitos a esses sentimentos. Nós temos conceitos demasiados de nós mesmos. Nós consideramos que a gente já fez muito. A gente se decepciona depois de ter feito tanta coisa, não ter o fruto que a gente queria, não ter o resultado que a gente queria. A gente faz como se a colheita fosse para a gente, mas a gente esquece que a colheita ela pertence a quem nos comissionou, não pertence a nós. A colheita é do Senhor, pertence a Ele. Então, o que nós fazemos aqui é apenas
o trabalho de um servo do Senhor. A participação da colheita é uma graça que Ele nos confere, comer aqui e ali. Agora, o resultado disso não pertence a nós. Esse fruto não nos pertence. Está certamente longe de nos pertencer. E sujeito a essa mesma natureza que a gente encontra em Elias, talvez o nosso coração também se coloque nessa condição de decepção, de um conceito demasiado, de medo porque olha para as circunstâncias. Meus irmãos, entre os mais notáveis da Bíblia, você aprende que a natureza de todos eles é a mesma. Abraão, quando esteve no Egito, mentiu, o pai da fé. Se a gente olha para Moisés, o homem mais manso que já pisou na terra, não é isso que a Bíblia diz a respeito de Moisés? O que ele fez com a rocha? Natureza. Natureza. Os homens mais notáveis na Bíblia têm a mesma natureza, a de Adão. E você acha que você não? Nós estamos sujeitos à mesma natureza. A uma natureza corruptível, propensa a ter um conceito demasiado, um conceito elevado de si mesmo. E aí fica com essa oscilação de autoestima, uma hora a gente está super bem, outra hora a gente está lá embaixo, porque apareceu alguém mais legal do que a gente, alguém mais rico que a gente, alguém mais habilidoso que a gente, alguém mais bonito que a gente. Ora, a gente está decepcionado porque a gente já fez tanto para o Senhor e a gente não vê nada, não vê colheita, não vê fruto. Eu queria que você considerasse alguns textos. Considerasse a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo fala no 4º capítulo do texto, versículo 7, o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A natureza é a mesma, vaso de barro. Tudo o que está acontecendo na história de Elias tem a ver com a excelência do poder de Deus e não de Elias. Tudo o que acontece na minha e na sua vida em relação ao trabalho do reino, da obra que a gente faz para o Senhor, tem a ver com a excelência do poder de Deus e não nosso. É a excelência do poder de Deus, colocada em vasos de barro. Outro texto, 1 Coríntios, eu não vou fazer a leitura, no 1º capítulo, do 27 a 29, o apóstolo Paulo vai fazer menção a que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Vê, meus irmãos, Deus escolhe pessoas como Elias, pessoas como eu e você, para servi-lo. Gente com essa natureza, vasos de barro. Gente que está sujeita a falhas. Gente que falha na caminhada, como a gente vê a natureza desses profetas ao longo da história. Deus não escolheu anjos, seres celestiais. Deus escolheu homens e mulheres que foram afetados pela queda. Homens e mulheres dentro dessa história, desse mundo caído. Ele não escolheu homens com superpoderes, mas homens. Homens assim, capazes de olhar para uma assassina, depois de tudo que ele viu da mão de Deus, e ter medo. Igual a nós. Que mesmo tendo já visto tanta bondade de Deus, quando bate alguma dificuldade à nossa porta, a gente fica temeroso, acha que é o fim. Essa é a natureza de homens e mulheres, como a gente vê na história bíblica e também a nossa natureza. E meus irmãos, é a partir dessas histórias, ou dessa história,
em que aprendemos que devemos desconsiderar aquilo que a gente acha que é muito grande e bom em nós. A gente deveria ter menos de nós mesmos e mais de Deus. A exemplo de João Batista, quando ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Menos de nós, mais da grandeza do poder de Deus. Menos de nós, mais da excelência do poder que opera em nós, o Espírito Santo. Mais de Deus e menos de nós. Essa história que nós estamos lendo, ela deve nos ensinar a voltar para Deus, para a presença de Deus, em fervente oração, como diz o cântico. Porque se a gente está vendo o Elias, nessas condições, não pense você que você é forte o bastante para aguentar o tranco. O que a gente aprende com a história de Elias, com a natureza de Elias, é que a gente também tem essa natureza. E que a gente precisa voltar para Deus com um coração humilde e quebrantado, segundo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do tentador, livra-nos do mal. Suplicar ao Senhor, porque essa é a nossa natureza. Essa é a nossa condição. E se nós não discernirmos isso, entendermos que a nossa natureza é a mesma de Elias, talvez um pouco de poder que nos seja dado, um pouco de alegria que nos seja dado, possa fazer com que o nosso coração se torne altivo diante do Senhor, possa fazer com que a gente espere mais de Deus do que Deus tem para as nossas vidas, mas a partir dos nossos próprios julgamentos. E aí talvez seja o momento em que a gente passe a ter medo das circunstâncias. Porque um homem que confia em si mesmo não é capaz de enfrentar a natureza de uma tempestade. Um homem que confia em si mesmo não é capaz de enfrentar uma mulher assassina, mesmo tendo ele matado mais de 450 profetas, mesmo tendo ele feito orações e ter tido as suas orações respondidas. Se o homem desviar o lugar da sua confiança, tirar a sua confiança de Deus e pôr em si mesmo, ele corre o risco de pôr os seus olhos sobre as circunstâncias. E quaisquer que sejam, elas o abalarão. Em segundo lugar, a gente aprende no deserto que a gente pode conhecer a graça, porque em segundo lugar, meus irmãos, nós não recebemos o que nós merecemos. O deserto ensina-nos a respeito da graça de Deus, porque quando a gente está ali, a gente não recebe o que a gente merece. Os versículos 5 a 9 vão ensinar isso para a gente. O versículo 9, a gente tem uma pergunta de Deus para Elias. Qual é a pergunta? O que você está arrumando aqui? Sabe aquela surpresa? Você topa alguém num lugar que você nunca imagina, o que você está arrumando aqui? Outro dia, vocês acreditam que eu fiz essa pergunta para o Felipe, nosso irmão, médico? Encontrei ele no hospital, falei: o que você está arrumando aqui? Aí ele virou para mim e falou: eu que te pergunto. Ele falou: trabalha aqui, eu moro aqui. A pergunta de Deus para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Vocês lembram que nós falamos do propósito em que um profeta é levantado? Qual é o contexto em que um profeta é levantado? Quando há pecado. Havendo pecado na história de Israel, havia então a necessidade de se levantar um profeta. E o profeta levantado por Deus foi Elias. Elias, o que você está fazendo aqui no deserto?
Não era para você estar aqui, Elias. Não foi para isso que eu te chamei, Elias. O que você está arrumando aqui? A pergunta de Deus para Elias no versículo 9 se repete no versículo 13. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu te levantei para você estar diante de Acabe, para você estar diante de Jezabel, para você estar diante de Israel, profetizando contra esse povo. O que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta de Deus no texto é o indicativo de que o profeta, ele estava fora de ordem. Fora de ordem. E você sabe que alguém fora de ordem diante de um Deus santo, o que deve receber da parte de Deus? Se você não sabe, o fora de ordem é aquele que a gente chama o que está em pecado, o que não está alinhado à vontade de Deus, o que saiu. E como você conhece as Escrituras, o salário do pecado é a morte. Elias ouve Deus fazer essa pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? E meus irmãos, se vocês quiserem e puderem abrir, o texto do segundo livro dos Reis, o capítulo 6, a gente tem uma passagem que eu vou ler apenas um versículo e vou falar dessa passagem para vocês. No versículo 16, a gente tem o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, dizendo o seguinte: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que o Eliseu está fazendo aqui? O exército da Assíria estava atrás do profeta para matá-lo, e uma multidão do exército da Síria cercou a cidade com a finalidade de matar o profeta. E o profeta estava assim, de boa, sussa, tranquilo. Os moços dele correram para ele e falaram assim: Eliseu, o que a gente vai arrumar? Está cheio de homem lá fora. E ele responde: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais à frente a gente vai ver, no versículo 17, que Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus irmãos, voltando para o profeta Elias, se nós justificarmos Elias pelo medo, Eliseu é a testemunha contra nós e contra Elias. Se nós dissermos, vamos dar, né? O cara é homem, medo. Eliseu não temeu o exército. Se a gente tem aqui um homem que temeu as circunstâncias, a gente tem, por um lado, um homem que tinha os seus olhos não voltados para as circunstâncias, mas os seus olhos voltados para o alto, voltado para o lugar de onde vinha o seu socorro. Tinha os seus olhos voltados para aquele que é poderoso para guardar, para aquele que é poderoso para vigiar, para aquele que não dorme, para aquele que não descansa, mas que guarda o seu povo, que envia milícias de anjos para cuidar do seu povo, cavalos, exércitos, todos à disposição de guardar o profeta. Os olhos de Eliseu não estavam sobre as circunstâncias, mas estava naquele que é poderoso para guardar. Eliseu testemunha contra aqueles que têm medo, contra os que são tímidos na fé, contra os que se apavoram porque olham para as circunstâncias. Vê então, meus irmãos, que diante dessa circunstância, Elias está diante de um Deus santo que poderia dizer: Elias, você não confiou em mim. Elias, você desviou o seu coração do Senhor seu Deus, não depositou a sua confiança plenamente no Senhor seu Deus. Elias, essa é a sua natureza, essa é a sua condição. Meus irmãos,
embora a fuga, o que a gente está vendo aqui no texto do versículo 5 a 9 é que Deus cuida do seu profeta. Elias não recebe o que ele merece. O Elias que conhece o poder de Deus está agora experimentando a graça. A graça de um Deus que não dá a Elias o que ele merece. Graça, meus irmãos, não leva em conta o que nós merecemos. A ação graciosa de Deus é Ele não levar em conta o que nós merecemos. Isso é graça. É Deus não levar em conta o que nós merecemos, o que nós deveríamos receber, e Ele mostrar favor, mostrar bondade para conosco. Um homem que foi alimentado por corvos, por uma viúva. Agora, meus irmãos, e se você acha isso grande, Deus dando ordem para que os corvos pudessem ir lá alimentá-lo, se vocês acham grande o que Deus fez dentro da casa daquela viúva, agora Deus está mostrando algo sobremodo elevado, uma graça especial para o profeta. Os versículos 5 a 8 começam com essa expressão: eis um anjo que lhe tocou e lhe disse. Ele olhou e viu a bondade de Deus, viu o cuidado de Deus. Essa expressão que aparece no texto, eis, o autor ele pretende chamar a atenção do leitor. Essa é uma expressão comum, é o recurso literário antigo comum. Quando o autor na Bíblia expõe aqui essa expressão eis, é porque ele quer chamar a atenção do seu leitor para algo novo que está para acontecer. O que tem de novo aqui no texto? O cuidado de Deus manifestado a Elias. Vê que a gente tem uma diferença então. O cuidado de Deus enquanto Elias confrontou Acabe foi real e experimentado. É ou não é? Deus não cuidou de Elias? Não recompensou Elias? Tinham corvos ali diariamente para trazer alimento para ele? Vê então que Deus cuidou do homem que foi fiel. E Deus cuida daqueles que são fiéis. Deus alimenta de maneira extraordinária homens e mulheres fiéis, afetados por um mundo de pecado. Deus sustenta o povo dele. Deus sustenta o povo dele de maneira extraordinária quando este mundo está afetado pelo pecado. Ele fez isso com Elias. Mas algo novo vai acontecer aqui. Porque agora Elias fugiu. Enquanto ele estava confrontando o rei, fazendo o que devia, a gente tem lá os corvos, a gente tem a água do rio, a gente tem a viúva, mas agora ele fugiu, e aí? Deus vai parar de cuidar dele? Deus agora vai tirar a mão? É assim que Deus vai agir com Elias, meus irmãos? Deus mostrou uma graça especial para esse homem. Mostrou para ele a graça dele. Deus mostrou primeiro a fidelidade. Elias, se você for fiel, eu serei fiel. Ele confrontou, Deus deu a ele o alimento. Mas no momento em que Elias foge, Deus mostra a sua graça para ele. Isso é mais do que recompensa. É mais do que bênção, gente. Porque a bênção Deus dá para um povo obediente. E Deus deu a bênção de dar a Elias ali o alimento em cada dia, pela obediência de Elias. Agora aqui não, é outro cenário. Deus está mostrando a graça dele. Uma graça especial. Não a bênção, mas a graça. Porque a graça não leva em conta o que nós merecemos. De acordo com as Escrituras, Elias não merecia. Mas Deus mostra a ele graça. Mostra a ele favor dentro desse contexto. Aí o texto vai dizer assim, ó.
Elias olhou e viu, comeu, bebeu e tornou a dormir. Isso daqui é no mínimo curioso. Curioso porque a gente deveria levar em conta que nós estamos diante de um judeu zeloso, que levanta, come e bebe e não faz uma oração de ação de graças. Isso é mais comum em alguém que não foi regenerado. Isso é mais comum na vida de um ímpio. Isso é comum na vida de um incrédulo. Levanta, come, bebe, deita, dorme, trabalha, faz isso, não dá graças a Deus. E o que a gente está encontrando aqui no texto parece mostrar para a gente um homem endurecido, ou como um homem com o coração endurecido age. Ele vê o que Deus está fazendo e ele está como? Não tem deslumbre, não tem entusiasmo, não dá glória a Deus, não vibra com o que ele está experimentando. Está endurecido. Está endurecido. E quantos são, meus irmãos, os que Deus mostra graça e que permanecem com o coração assim, beleza. A gente come, bebe e dorme. Quantos são os que vivem uma vida como Elias nesse caso? Vê o anjo de Deus trazendo alimento. Levanta, vê, come, bebe e dorme. Isso é mais parecido com a ação de alguém que não foi regenerado, de alguém que precisa da graça. Você tem vivido como alguém não regenerado? Não se prostra diante de Deus em oração? Não dá graças a Deus? Não se surpreende com a bondade de Deus? Se surpreender de ficar, cara do céu, que isso é pão quentinho, um anjo. Era para estar assim, gente. Ele não era pentecostal. Era para estar pulando. Era para estar vibrando. Mas o coração endurecido não permite esse tipo de coisa. Alguém que está começando a conhecer a graça, que não conhece a graça de Deus, não vibra com a graça. Alguém que não conhece a graça de Deus só se alegra com benefícios. E tem muita gente que só quer os benefícios de Deus. E cobra de Deus, e exige de Deus. Mas que não consegue reconhecer que a sua natureza, ela é como a natureza de Elias. Propenso a pensar que é mais do que é de verdade. Bem, considere então que Elias não está atuando onde ele estava. O que você está fazendo aqui, Elias? Pergunta a você, você talvez não está mais atuando onde você deveria atuar. Talvez você não tenha feito aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu preciso dizer, Deus tem tratado você com graça. Deus é gracioso para mostrar mais graça, a fim de renovar a sua força. Que é o que Deus está fazendo com Elias. Ele não deu a Elias o que ele merecia, ele deu graça a Elias. Para que Elias fosse renovado, fosse revitalizado, fosse avivado pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E aí, meus irmãos, considerem o seguinte, a parte B desse versículo 6 diz que ele comeu e bebeu. Meus irmãos, não foi mais um corvo. Não foi um animal da criação que trouxe alimento. Quem trouxe alimento foi um anjo. Elias está comendo o alimento celestial agora. Preparado
por um anjo que ministra na presença de Deus. Meus irmãos, Elias tem água para beber. Ele não está mais bebendo no rio Querite, que secou. Ele não está bebendo numa água que seca. Ele está bebendo a água celestial. A água que renova, a água que vivifica, a água que faz jorrar do interior vida. Ele está bebendo e comendo diretamente do próprio Deus, de um ministrador que está diante de Deus, para renová-lo como servo. E é isso que Deus faz ministrando a palavra para você. Ele tem a finalidade de renovar a sua vida com o alimento celestial, a fim de fazer com que você se levante daqui forte, pronto para lutar, pronto para olhar para o alto, não para as circunstâncias, e viver de acordo com os propósitos e a vontade de Deus. E se Deus te colocar como profeta num lugar, você vai pregar contra o pecado. E se Deus te colocar como um encorajador naquele lugar, você vai encorajar. Sobretudo, você vai anunciar o evangelho a todo aquele que precisa ouvir, porque Deus levantou a sua igreja como levantou Elias, para exercer esse papel. E eu sei que existem momentos em que a igreja se amedronta, sofre, põe os olhos sobre as circunstâncias, mas Deus trata a sua igreja com graça, meus irmãos, para renová-la e fazê-la voltar com vigor forte para a sua obra. E é exatamente isso o que nós falamos no nosso terceiro ponto. No deserto, nós conhecemos a graça de Deus, porque no deserto nós somos renovados para servi-lo. Em terceiro lugar, nós vimos aqui que Deus é gracioso conosco por causa da nossa natureza, não nos dando o que merecemos. E em terceiro lugar, Deus é gracioso porque Ele nos renova para servi-lo. Isso dos versículos 9 a 18. A gente vai aprender do texto. Mas quero olhar primeiramente do versículo 11 ao versículo 13. A gente tem alguns elementos que aparecem aqui: vento, terremoto, fogo. Em nenhum deles Deus está. Esses elementos, vento, terremoto, fogo, aparecem na literatura hebraica de uma maneira muito comum. Vou dar o exemplo do Salmo 18, Isaías 29. Nesses textos, Salmo 18, em que Deus manifesta juízo. Deus manifesta juízo por meio de quê? Terremoto, fogo, vento. Deus falou e tremeu a terra. Salmo 18. Texto de Isaías 29, versículo 6. O Senhor prometeu trazer juízo como fogo, como vento. Então, essa é uma linguagem comum na literatura hebraica. O que significa dizer que Deus não estava? É que Elias não precisava temer o juízo de Deus. O juízo de Deus é para os ímpios. E o que Elias tinha diante dele? Meus irmãos, se ele está diante de um Deus, conforme nós vimos, essa é uma linguagem comum para o juízo de Deus, isso significa a seriedade da presença de Deus ali no deserto. Porque Deus não está aparecendo ali para Elias para falar: vamos lá, amigão, eu estou aqui com você, vamos lá, amigão, eu sou seu companheiro, vamos lá, amigão, eu sou seu parceiro, levanta, vamos. Não. A seriedade da presença de Deus se faz por meio desses sinais. Elias está sendo levantado com um propósito: servir. Elias está sendo renovado para uma missão. A presença de Deus ali no deserto para Elias, mostrando a sua graça, não é para: vamos, Elias, vamos. Não. Esses sinais
mostram a seriedade da presença de Deus ali naquele contexto. Elias não estava, portanto, diante de um companheiro de viagem, de um amigo, de um parceiro. Ele está diante do Deus Criador dos céus e da terra. E o versículo 13 vai dizer que então, diante de um cicio, de Deus ter falado baixinho, Elias cobriu o seu rosto. Isso é comum dentro das Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando Deus chega no Éden, o homem se esconde. Moisés, Gênesis capítulo 3. Também em Êxodo capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 6, quando Moisés entra no deserto, no Horebe, aqui, onde Elias se encontra. Um anjo dentro de uma sarça que ardia, e Moisés viu aquilo e chegou como um menininho, vou ver o que é. Deus falou, Moisés, não se aproxime, porque esse lugar é santo. Ele então se prostra diante de Deus. O que João Calvino vai dizer é que o homem ele é sempre tomado por um horror todas as vezes que Deus manifesta a sua glória a ele. E é exatamente isso. Elias não está diante de um amigão, de um parceirão. Elias está diante do Criador do universo, do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o que isso significa? Que nós devemos levar a sério a graça de Deus. Se Deus é gracioso com você, leve isso a sério. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo na Alemanha, morto pelos soldados de Hitler. Ele escreve um livro dentro daquele contexto de guerra, chamado Discipulado. Nesse livro, Bonhoeffer faz menção ao aspecto que ele encontrava dentro das igrejas naquele contexto. Qual é o aspecto? Graça barata. Bonhoeffer vai dizer que a igreja estava tornando aquilo que Deus concedeu. Deus perdoou pecadores. Deus fez isso graciosamente, não deu aos pecadores o que eles mereciam, graça. O que a igreja estava fazendo nesse contexto? Brincando com Deus. Homens e mulheres se entregando à prostituição, à promiscuidade, à imoralidade, à omissão às coisas de Deus, vivendo primeiro para si, deixando as coisas de Deus para depois. Isso, Bonhoeffer vai dizer, graça barata. Porque fizeram daquilo que Cristo fez na cruz algo barato demais. Algo barato demais, não tem valor para transformar a nossa vida, para pôr os nossos joelhos dobrados, para fazer com que homens e mulheres sejam fiéis na presença de Deus. Graça barata. Então, quando o Evangelho de Jesus está sendo pregado, e a palavra de Deus diz que há perdão para você, que a sua natureza, embora tenha sido fraca, frágil diante de Deus e merecedora da ira de Deus, Deus está te poupando por causa dele, por causa de Jesus. Quando você ouve isso e você não se atenta para o que Deus quer de você na missão, você está desvalorizando a graça de Deus. E a graça de Deus, como nós acabamos de ver, ela se revela sim. Mas Deus mostra terremoto, vento, fogo, como sinais de juízo. Porque Ele é justo. Porque Ele é justo juiz. Então, meus irmãos, após o deserto, a gente deve considerar o seguinte: tem missão. Tem coisa para fazer. O deserto não é o estágio final.
Quando a gente entra no deserto, parece que vai ficar por ali pro resto da vida, né? Quando a gente começa a experimentar o deserto, parece que a gente não vai sair dali. Mas não é o estágio final. Tem mais coisa pela frente. Tem missão, Deus tem missão para o seu povo, tem propósito em tudo isso. Deus mostra a sua graça porque Ele tem um propósito. Os versículos 15 a 18 deixam isso claro para a gente. O que o 15 vai dizer? Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azael, unge Jeú, unge Eliseu. Deus tinha propósito. Tinha uma missão para Elias. Ele mostra a graça para colocar Elias de novo no jogo. Elias, você lutou aqui, você fez o que devia fazer, mas a sua natureza, ela se mostrou, a sua fraqueza se mostrou, e eu te dei graça. Para quê? Para você continuar. Para você se renovar e seguir adiante. Para você ser renovado e seguir adiante. Então, há um retorno para a missão. O que está em jogo aqui é a missão de Deus. E que Elias é participante. O que está em jogo não é a sua missão, é a missão de Deus que Deus te chamou para realizar. O que Deus quer fazer através da sua vida. E aí, o texto termina no versículo 18 falando que haviam 7.000 que Deus conservou. Esse 7.000 é simbólico. É um número que retrata a ideia da perfeição de um povo que Deus sustentou em fidelidade. O que Deus está falando para Elias é uma resposta ao que ele disse. Só eu fiquei. Deus está falando, não, eu te conservei. Só eu, Senhor, Ele está falando, não, Elias, eu te poupei, não foi pelo seu mérito. Não foi pela sua força que você não beijou Baal. Não foi pelo seu poder que você não se curvou diante de Baal. Foi porque eu te conservei junto de outros. É Deus quem conserva a gente, meus irmãos. É Deus quem conserva. O nome disso é graça, que Ele vai revelando para a gente. A gente vai amadurecendo o nosso relacionamento com Ele no deserto e a gente vai conhecendo essa graça. Esse poder que nos envolve, que nos sustenta, que nos preserva. Como é bom servir um Deus assim. Que é fiel, que preserva o seu povo, que sustenta o seu povo. E a despeito da missão, o versículo 5, eu retorno a ele para apresentar para você aquela expressão novamente. A expressão que aparece no texto, eis. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e aí tem o quê? Eis que um anjo o tocou e lhe disse. Meus irmãos, eu volto para esse texto para falar de servir a Deus. Porque Deus, Ele nos renova pela sua graça para servi-lo. A gente tem aqui um anjo. Um anjo, meus irmãos. Daqueles que estão lá nos céus, ministrando diante de Deus. Daqueles que estão numa escala superior à dos homens. Daqueles que contemplam a face de Deus, aqueles que contemplam a glória de Deus, anjos ministradores, a glória do Deus no céu cercada por esses anjos. E Deus destaca um anjo para vir amassar bolo. Uau! Isso me deixa doido. Porque Deus tira um anjo para vir amassar pão. Acender um fogareirozinho. Pôr o pão para assar. Pôr um baldezinho de água ajeitadinho na cabeceira da cama de um homem. Você consegue perceber que quem serve a Deus não deve servir a Deus só por causa da grandeza de servi-lo? Porque um anjo que serve na presença de Deus foi destacado para fazer uma coisa simples, embora eu não saiba fazer pão. Um anjo é destacado para fazer uma coisa simples. O que significa dizer, meus irmãos,
que servir a Deus não necessariamente será algo extraordinário na sua vida. Se Deus está mandando você fazer coisas simples, faça por submissão. Esse anjo está ali porque ele é submisso a Deus. Ele é destacado daqueles anjos que estão lá circulando para ir fazer pão na terra, para um homem que está fugindo da presença de Deus. Ele está servindo ao Senhor nas coisas mais simples. Servindo ao Senhor em algo simples. O que a gente deve considerar então no serviço do reino? É que talvez você vai fazer menos do que você é capaz de fazer no reino. Tem gente que não se submete a fazer menos do que é capaz. Às vezes você é capaz de fazer coisas maravilhosas dentro da igreja, mas Deus quer que você faça algo simples. E você não faz. Talvez Deus vai colocar você para servir a alguém que é menor do que você. Menor em conhecimento, menor em habilidades. E você vai estar ali para servir. É o caso de Elias. Na escala das coisas que foram criadas, os anjos são superiores aos homens. E um anjo está servindo Elias. E eu quero dizer mais para você. O Evangelho de Jesus. O Senhor Jesus diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Eu vim para servir. E Jesus serviu lavando pés de discípulos. Jesus serviu lavando os pés dos seus discípulos como um ensino para que eles pudessem servir uns aos outros. Porque no reino de Deus a gente não vai lidar com essa perspectiva. A gente não vai lidar apenas com as questões extraordinárias, a gente vai lidar com coisas comuns do dia a dia. E a gente deve fazer apenas por servir a Deus. Então eu concluo com essas 3 lições. Lições para a gente poder voltar para casa com elas. Elias fugiu, como um aspecto da sua natureza. Se você não é alguém que está fugindo, ore fervorosamente para você permanecer na presença de Deus. Ore fervorosamente para você não cair. As Escrituras dizem, aquele que pensa está de pé. Cuide para que não caia. Ore fervorosamente olhando para esses exemplos. Elias era homem como nós. A natureza é a mesma. Ore fervorosamente pedindo a Deus para Ele te conservar fiel. Ore ao Senhor pedindo, Deus, não me deixe cair em tentação. Humilhe-se na presença do Senhor. Senhor, livra-me do mal. Ore fervorosamente. Esse é um exemplo que deve fazer a igreja orar. Mas é uma pena que a igreja esteja sempre vazia nas suas reuniões de oração. É uma pena que as pessoas estejam tão atarefadas buscando as coisas de si mesmas. E talvez sofrendo com as circunstâncias. Ore para que Deus não te deixe cair em tentação. Olhe para esses exemplos e veja que a natureza deles é a mesma que a sua. A Bíblia está mostrando isso para a gente. Em segundo lugar, Elias recebeu graça. Considere como você tem se comportado diante da pregação do Evangelho. O que o perdão de Jesus, o que o perdão de Deus oferecido a nós por meio de Jesus tem gerado na sua vida? Ações de graças? Você tem sido uma pessoa que se coloca diante do Senhor prostrado? Ou você está como Elias, come, bebe e dorme, sai para trabalhar de segunda a segunda, faz o que tem que fazer e pronto, basta? Considere isso, seja grato ao Senhor, prostre-se diante do Senhor, renda a sua vida diante do Senhor. Terceiro lugar, Elias voltou. Com toda a humildade do seu coração, volte a servir.
volte a servir. A graça é o sustento daqueles que servem ao Senhor. Deus mostra a graça dele para que a gente esteja dentro do jogo, para que a gente esteja servindo ao Senhor, com todo o coração e com todo o entendimento. Quero te convidar a orar, se você puder, se coloque de pé, para que a gente ore ao Senhor. Mais cedo, eu estava orando com o presbítero Eurípides, e aí eu me senti encorajado a fazer o que eu vou fazer agora. Então, para ser fiel ao que eu me senti encorajado a fazer ao lado do presbítero Eurípides, eu farei. Existem momentos da vida da gente em que a gente enfrenta Jezabel. Esses momentos, geralmente, eles surgem depois da gente ter feito coisas especiais para Deus, como é o caso de Elias. A gente teve uma cantata aqui fora que contou com a participação e o serviço de muitos de vocês. Naquela madrugada, roubaram a fiação da igreja. E aí, de lá para cá, uma sucessão de coisas aconteceram comigo. O conselho da igreja sabe. Entraram lá na casa pastoral, também furtaram. Na terça-feira, na quarta-feira à noite, eu cheguei lá com o carro quebrou na frente da casa pastoral. Na quinta-feira, ao meio-dia, o pedreiro que estava trabalhando na casa pastoral teve a sua moto roubada em frente à casa. Quando eu estava voltando da casa para a igreja, na parte da tarde, eu vinha pensando e considerando diante de Deus que essas coisas poderiam ser espirituais, de maneira a me colocar numa condição de medo. Eu estava considerando quando um carro entrou e pegou o carro que eu estava no meio, o Uber. Me assustei, no mínimo. Saltei do carro e vim para cá. Entrei, orei, recebi a visita de uma irmã que entrou para orar comigo. Trouxe uma barrinha de chocolate, pôs sobre a mesa e falou: vim aqui para orar. Eu me senti cuidado por Deus. E eu dei graças a Deus. E eu sei que não apenas Elias, eu também, e talvez você, passe por coisas assim, que às vezes amedrontam. E eu e o presbítero Eurípides estávamos ali orando pela igreja, pedindo que a igreja ela não se amedrontasse diante das coisas que estão acontecendo no mundo. E aí eu queria orar com você. E diante do que nós falamos aqui, talvez você tenha fugido da missão que Deus te chamou, talvez você tenha ouvido falar sobre a graça, mas ainda você não se posicionou diante de Deus. E se você quiser fazer isso de uma maneira simbólica, eu te convido a vir aqui à frente para a gente orar junto. Simbolicamente, você vem aqui como alguém que está voltando renovado no Senhor. Você pode vir aqui e a gente ora junto nesse momento. Não há nenhuma obrigação para isso, tá? É só mesmo de uma maneira simbólica. Se você quer consagrar a sua vida como uma renovação para servir ao Senhor, você pode se colocar aqui comigo para a gente orar. E a gente vai orar como Elias orou. Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tenha os seus olhos atentos para esse momento.
os teus ouvidos para ouvir a nossa voz e o clamor que é feito nesse lugar. Pois a minha súplica, Senhor Deus, é para que o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos deixe cair em tentação. A minha súplica, Senhor Deus, é que o Senhor nos livre do maligno, que o Senhor repreenda Satanás em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor seja revestida de poder. Que o Senhor possa revestir, Senhor Deus, homens e mulheres, maridos, esposas, filhos, com as sandálias do Evangelho, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo e a espada, Senhor, para resistirem, permanecerem firmes contra as ciladas de Satanás, contra os dardos inflamados do inimigo, contra espíritos que operaram no mesmo tempo de Elias, através de Jezabel, de Acabe e de tantos outros, espíritos que nesse tempo, Senhor Deus, também se levantam para amedrontar, para afrontar a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia para que o seu povo seja como Eliseu, encorajado, para que o seu povo, Senhor, tenha os olhos abertos e fitos sobre o teu altar. Tenha os teus olhos voltados, Deus, para os céus, onde vem o socorro. Pai, em nome de Jesus, o nosso socorro vem do Senhor. Vem socorrer-nos, Deus, quando nós recebermos as investidas do inimigo, quando nós tivermos as nossas casas cercadas, quando nós tivermos as nossas famílias cercadas, Senhor Deus, pelas hostes e potestades malignas. Senhor, em nome de Jesus, por favor, cerca, Senhor Deus, as nossas vidas também, com cavalos e carros de fogo, Senhor Deus, para nos defender e nos guardar, e que os nossos olhos estejam abertos, e que a nossa fé, Senhor Deus, seja sustentada e nutrida pelo Espírito do Senhor. Pai, para que nenhum de nós venha desfalecer, eu te peço nessa noite, que em nome de Jesus, o Senhor cuide dos meus irmãos e irmãs, que se colocam em posição diante do Senhor, como aqueles que estão recebendo a graça, como aqueles que estão recebendo o favor do Senhor, sem mérito algum, mas porque o Senhor é bom, e porque o Senhor quer usá-los onde eles estão. Então usa o Senhor, faz com que esses meus irmãos possam voltar para os seus lares, para os seus afazeres, revestidos do poder e prontos a cumprirem a missão. Eu te peço isso, Deus Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.